Olá, meus amigos, bom dia. Aqui quem fala é o professor Anderson Gomes. Para aqueles que irão prestar a segunda fase do exame da ordem com a disciplina de Direito Penal, na última sexta-feira, no nosso curso no Universo Juris, preparatório para a segunda fase, nós trabalhamos a questão 3 do exame 30. E na questão 3, nós exploramos tanto o conteúdo de direito processual, como também o conteúdo de direito material. Ela exigia no seu primeiro item, um conhecimento do aluno quanto à questão da intimação do réu, no sentido de constituir um novo advogado, tendo em vista que no caso apresentado, o juiz, ele diante da morte, do óbito do advogado do acusado, que se encontrava preso, determinou o encaminhamento dos autos diretamente para a Defensoria Pública, sem intimar o acusado preso para que ele pudesse constituir um novo advogado. E perguntava qual argumento de direito processual você poderia questionar naquele exato momento para desconstituir a sentença. E o argumento seria justamente esse, a questão da ampla defesa, do contraditório, e a necessidade de intimar o réu preso, para que ele, querendo, pudesse constituir o advogado, e não constituindo ou não podendo constituir, aí sim o magistrado ele encaminharia os autos para a Defensoria Pública para que essa oferecesse as alegações finais, já que foi nesse momento em que houve a necessidade de nomeação de um novo advogado após o óbito do advogado do acusado. Dando sequência aqui no ponto 2 dessa questão, que seria a questão 3 do exame 30, ele também cobrava que o aluno tivesse conhecimento de direito material no que toca ao concurso de crimes, tendo em vista que o caso apresentava uma situação em que um determinado sujeito, no mesmo bairro, dentro de um período de 30 minutos, a cada 30 minutos, ele teria praticado 5 roubos, 5 roubos. O juiz, na sentença, o Ministério Público denunciou pela prática do crime de roubo por 5 vezes, pedindo que ocorresse o cúmulo material. O juiz o condenou com base na própria denúncia e aplicou o concurso material para esse sujeito, tendo ele sido condenado, mesmo que com pena mínima de 4 anos, mas por 5 roubos ele terminou com a pena mínima, com a pena de 20 anos. E perguntava que você, na condição de advogado, qual seria o argumento de direito material que você poderia utilizar durante o seu recurso. No caso, seria a apelação, que seria o recurso da sentença. Então, a questão exige um pouco de conhecimento do direito processual e também de direito material e também a parte recursal. E o argumento de direito material seria exatamente a questão do que trata do concurso de crimes, de você defender a questão da aplicação da continuidade delitiva, tendo em vista que ele praticou crimes da mesma espécie, praticamente no mesmo lugar, da mesma maneira de execução e em um período inferior a 30 dias, que é até um período em que a jurisprudência ela permite para que seja considerada a questão da continuidade delitiva. E ele praticou 5 crimes de roubo nas mesmas circunstâncias, que no caso que a questão fala que foi simulando o uso de uma arma de fogo, que ele realmente não se encontrava com arma de fogo, e dentro nesse período de 30 minutos, a cada 30 minutos, e também dentro do mesmo local, do mesmo território, que na questão fala que seria no bairro da Moema, em São Paulo, certo? E a questão ainda falava que ele teria confessado o crime, Isso aí confundiu alguns alunos no sentido de que nessa confissão, se você poderia argumentar que a confissão levaria a questão da aplicação da atenuante prevista lá no artigo 65, inciso 3D do Código Penal. Você poderia utilizar na questão esse argumento, no sentido de dizer que não seria possível
a aplicação da atenuante lá do 65 inciso 3D, com fundamento lá na súmula 231 do STJ, de que com a aplicação da atenuante, mesmo com a aplicação da atenuante, o crime não poderia ficar com a pena abaixo do mínimo legal, e no presente caso, o juiz já havia condenado ele com a pena mínima, que seria de 4 anos, já que o roubo tem a pena mínima tem a pena de 4 a 10 anos. Espero ter contribuído no debate, ter contribuído para essa questão. Um grande abraço.